Antes da gente ir lá para o Photoshop, eu vou ensinar vocês a tirar esse material aqui do SketchUp. Então, primeira coisa que eu tenho 3 cenas. Essa primeira cena aqui é uma cena da minha perspectiva, então numa perspectiva de 2 pontos de fuga. A segunda cena é uma cena de isométrica e a terceira cena, uma cena de planta baixa. Para chegar na primeira cena, eu enquadrei conforme eu queria, eu sempre cuido para deixar o máximo possível a minha horizontal alinhada com as linhas da horizontal do SketchUp, então minha referência da minha área de trabalho aqui, eu deixo ela mais horizontal possível. E também adiciono os 2 pontos de fuga, é um tipo de câmera que vai manter a minha vertical sempre na vertical, e isso é muito importante, a não ser que eu queira, por exemplo, fazer uma isométrica, que aí sim, né, minha vertical não vai ficar bem certinha na vertical. Então lá na minha cena 1, na opção de câmera, quando eu escolho 2 pontos de fuga, ela vai automaticamente ajustar minhas verticais de forma bem correta. Vou simplificar para vocês. Quando eu colocar só perspectiva, olha ali, ó, vocês estão vendo que ela está enquadradinha, mas as minhas linhas da vertical não estão bem certinho, bem retas, não estão subindo de forma linear. Quando eu venho em câmera, 2 pontos de fuga, ele automaticamente, ó, ajusta as minhas linhas da vertical bem certinho na vertical, e esse é o propósito. Então, eu vou vir aqui na minha cena 1, que já está salva com enquadramento, e nos 2 pontos de fuga em relação à câmera. Para deixar essa minha modelagem toda limpinha, eu utilizei o estilo aqui do SketchUp de Hiding Line, que é esse estilo aqui. 2 estilos que eu acho legal usar para exportar para fazer uma colagem, ou esse Hiding Line ou o sombreado, que é esse aqui. Essa minha modelagem não tem nenhuma texturização, então ela vai ficar branquinha, mesmo assim, e vai mostrar onde tem sombras do próprio prédio. Isso aqui é legal porque já vira um gabarito de onde vai ter mais sombra e onde vai ter menos sombra nesse meu prédio, e isso é muito importante. Vocês vão ver no decorrer do curso, eu vou ensinar muito vocês sobre sombra, porque é isso que dá profundidade na nossa imagem, e também o sol nunca vai bater igual em todas as faces. Mas a gente vai levar ele no Hiding Line, por quê? Porque eu quero que vocês treinem o olho sem o gabarito e entendam toda a ideia dessa parte de sombras. E aí, quando eu coloco no estilo que eu quero, lá em View eu vou cuidar para tirar todos esses elementos para não aparecerem. Por exemplo, eu não quero tirar a minha imagem com esses eixos aparecendo, senão eles vão ir junto lá para o meu Photoshop. Então, lá em View, eu desmarco todas essas opções aqui, ó, todas elas. Tá? Por mais que não tenha guia, não tenha desenhado alguns elementos que eu estou desmarcando, eu sempre desmarco todos para garantir. Aqui na minha cena 1, então, já está salvo com o enquadramento que eu quero, no estilo que eu quero e com as visualizações do que eu quero que apareça, que no caso são só as minhas linhas e as minhas faces. Para trabalhar com uma isométrica, lá no tipo de câmera, eu tiro a de 2 pontos de fuga, levo para projeção paralela e lá nos estilos de visualização eu coloco em ISO. E aí eu enquadro bem certinho onde eu quero e crio essa minha cena nova em formato de isométrica. O mesmo eu faço lá para visualização em planta. A minha visualização em planta eu coloco lá em câmera, nos tipos de vista de topo. Eu posso também fazer de fachada, de lateral, da outra lateral, e aí é só vocês irem dando uma olhadinha aqui nos tipos de visualização que a gente tem. Só que é importante, para tirar isométrica ou fachada, corte, etc e tal, sempre colocar em projeção paralela. O tipo de câmera perspectiva eu nunca uso, então eu uso ou paralela ou 2 pontos de fuga. Tá? Vou voltar aqui para a minha cena 1. Na hora de exportar, isso aqui é muito importante também, a gente exportar de um tamanho bom, não exportar de um tamanho pequeno, que aí vai ficar com as arestas todas pixeladas. Para exportar esse meu elemento, eu vou lá em File, Exportar, 2D Graphic. Então, eu vou exportar em gráfico 2D. Quando eu clico aqui, ó, eu posso renomear como eu quiser e vou exportar em formato de PNG, que ele vai sair já sem o meu fundo. Quando eu salvo em PNG, ele já sai sem o fundo, e eu tenho que lembrar que aqui em Options, ó, vou clicar em Options, vai abrir qual é o tamanho da imagem que eu quero levar, e também se eu quero que o meu fundo saia transparente, se eu quero que as minhas arestas fiquem o menos pontilhadas, o menos serrilhadas possíveis. Sempre marco essas duas opções aqui então, e um tamanho de imagem, isso aqui é mais ou menos o tamanho em pixel de 1 a 1, então eu levo bem grande e depois eu diminuo o tamanho que eu quero. Tá? Então eu acabo levando ela bem grande, vocês podem mais ou menos anotar aí esses valores, que é um valor ok, que nunca vai dar erro, nunca vai dar ruim na hora da exportação. E aí dá o ok, e ele vai então exportar. Por exemplo, aqui em colagem, eu vou
vir aqui na pastinha de curso de Photoshop, vou entrar aqui e vou renomear como Perspectiva Exercício 1 e vou exportar. Ele vai dar uma demoradinha, dependendo do quanto vocês têm de modelagem, isso aqui é básico, então não vai demorar. Vou lá para minha cena 2 e vou em File, Exportar, e vou exportar em 2D. Quando eu mexi aqui ó, no Options, ele fica salvo para sempre, tá? Então mexer uma vez não tem mais erro. Vou colocar aqui Isométrica, Exercício 1 e vou exportar. E depois vou lá para minha cena 3 e vou fazer o mesmo. Planta, exercício 1. Beleza, pessoal? Então, um resumão de como eu organizo a minha modelagem aqui para exportar lá para o Photoshop. Vamos começar, então, lá o nosso trabalho no Photoshop. A gente vai tratar essas 3 ceninhas lá, como exercício básico.